Olá meus amigos, meu nome é Gabriel Schaik da Fisiatac Consultoria e eu estou passando aqui para deixar umas dicas a respeito principalmente desses manejos iniciais de estabelecimento inicial de lavoura, a respeito da importância de se ter uma boa fixação biológica de nitrogênio. A cultura da soja, vale lembrar, o nutriente que ela mais precisa é o nitrogênio e é o que mais precisa de longe. O segundo candidato, que é o potássio, é um pouco mais da metade do que precisaria de nitrogênio. Então o nitrogênio é um elemento que de modo geral a gente não faz o manejo nitrogenado, a gente não aplica ureia na soja, Já se provou em inúmeros trabalhos que não é viável economicamente e a melhor saída é utilizar ferramentas que melhorem o processo de simbiose mesmo, a entrada natural do nitrogênio pela fixação biológica. Então um dos pontos é uma boa inoculação, uma co-inoculação, inclusive fica uma recomendação, e em alguns casos a reinoculação, que seria a reaplicação do inoculante, caso se note uma baixa nodulação. E um outro ponto que é extremamente interessante, que vem se mostrando bastante estável e já é muito conhecido, é o uso em tratamento de semente de nutrientes como cobalto e molibdênio. De onde é que vem essa teoria ou por que esse uso vem se mostrando tão estável? O molibdênio ele faz parte de uma enzima dentro da bactéria, dentro do nódulo, chamada nitrogenase. Então o nome nitrogenase ele vem de nitrogênio. Então essa enzima é uma estrutura interna do nódulo que ele faz a quebra do nitrogênio do ar. No ar, o mesmo ar que a gente respira está o nitrogênio e a bactéria consegue tirar ele por intermédio dessa estrutura para colocar dentro da soja. E esse processo é dependente do molibdênio. O cobalto, por sua vez, ele faz parte da estrutura chamada leghemoglobina. Como o próprio nome sugere, a hemoglobina é muito parecida com a que a gente tem no nosso sangue. O nosso sangue ele é vermelho, por causa dos glóbulos vermelhos, e é o que compõe a hemoglobina. A bactéria tem uma variação, que é a leghemoglobina, que é o que torna o nódulo ativo, quando a gente corta o nódulo no meio, é o que torna ele com aquela coloração meio rosa, meio avermelhado, é como se fosse o sangue do nódulo. Então o cobalto ele participa desse processo e quando a gente junta os dois, cobalto com o molibdênio, ele fica mais focado no processo de quebra do nitrogênio do ar e entrada para a planta, e o cobalto ele fica mais especificamente na parte de oxigenação do nódulo. Então isso melhora o funcionamento do nódulo de dentro para fora. E a gente consegue ver isso pela coloração mais avermelhada que ele acaba ganhando. Então o cobalto molibdênio é algo que já não é tão novo, A Embrapa estuda esse uso desde a década de 90, E hoje a gente já sabe, pela demanda nutricional das culturas, poderia-se inclusive fazer uma nova aplicação no período vegetativo, isso em fases iniciais, é importante frisar. O que seria uma fase inicial? Até 6, 7 a 8 folhas verdadeiras, ainda haveria uma janela mesmo para materiais indeterminados e especificamente para materiais indeterminados, esse manejo que a gente comentou por último, ele ganha talvez um pouco mais de importância, porque existe uma antecipação da demanda nitrogenada. Em materiais determinados, como é o caso do Ativa, o florescimento pleno ele ocorreria lá no R1, lá na frente, aquela planta adulta, que ela já vai ter bastante flor, tem bastante folha, e nos indeterminados, que é praticamente todos os outros, a gente nota uma antecipação do florescimento. Então ali já com 5, 6 folhas, a gente já começa a ver as flores, e ao aparecer as flores, existe uma antecipação do pico de absorção da taxa de acúmulo de nitrogênio. Então é interessante pensar nessa talvez suplementação foliar para otimizar esse processo e evitar abortamento, principalmente de vagens e flores do terço inferior, do bacheiro, porque o bacheiro ele se forma exatamente nessas fases iniciais. Então, muita atenção, Primeiro ponto, uma boa inoculação, co-inoculação, ficar atento à existência de nódulos, E para otimizar esse processo, a gente deixa essa dica desses dois elementos, o molibdênio e o cobalto, que pode ajudar bastante. Tá joia? Uma excelente safra a todos e um forte abraço.